uma classificação histórica do Fluminense. E o Fernando Diniz, tão criticado, Danilo, chega a um passo do título mais importante do continente. Já deu para calar todas as críticas? Bom dia. Não sei se todas as críticas, acho que essas críticas ao Diniz ele vai ficar enfrentando sendo campeão, de qualquer jeito, porque mesmo ontem, por exemplo, o primeiro tempo do Fluminense foi abaixo, o Fluminense correu uns riscos, uma hora o Fábio, nossa senhora, eu que estava assistindo o jogo meio que neutro ali, sem torcer para ninguém, eu fiquei com frio na barriga do Fábio tentando driblar 2, 3 zagueiros ali, fico imaginando o torcedor do Fluminense. Então, assim, é o tipo de coisa que sempre vão pegar no pé, não adianta. Vão aproveitar, quando ele estiver na alta, ele vai ser o gênio, porque não tem, né, com o Diniz, não tem esse meio termo, né? Ou chamam ele de gênio, ou ele é o burro extremo, não tem o meio do caminho. Então o Diniz acho que é bem por aí assim que ele vai ter que enfrentar isso o resto da carreira. Quanto ao jogo de ontem, eu acho que o primeiro tempo do Fluminense foi ruim e no segundo tempo o Fluminense agiu quando o Diniz pôs o time ao ataque. Quem joga videogame vai lembrar, pô, falta 10 minutos, o cara põe ali na configuração ao ataque, fica todo mundo correndo. O cara tirou o lateral, pôs atacante e deu certo. E aí depois que empatou, ele voltou a rearmar a sua defesa melhor, né? Colocou o Marlon e achou o segundo gol num jogo assim que é por isso, todos os meus amigos ontem ficaram falando, é por isso que a gente gosta de futebol, porque o Inter teve claras chances para liquidar o Ener Valencia. Você falou de 3, dá para falar em 4 chances do Ener Valencia. Ele que tinha sido o homem Libertadores até então, estava empolgando o torcedor do Internacional por gols importantes na Libertadores. Ontem o sonho virou pesadelo, o Ener Valencia desperdiçou as principais chances do Inter, e aí o Fluminense fez o que fez. E agora vamos ver se o Renato vai ficar feliz de assistir um Flu e Palmeiras no Maracanã ou um Flu e Boca. Achei curiosa essa torcida dele. Se for Flu e Palmeiras, ele torce pro Palmeiras? A rivalidade no Rio mudou? Não sei, achei estranho. Não torço pelo Palmeiras em momento nenhum, em hipótese alguma. Olha aí. Fluminense, reparando uma injustiça de 15 anos atrás. Antes da gente, calma, Danilo, antes da gente falar de Palmeiras e Boca, queria saber a opinião do Perrone. As chances dos gols e as chances perdidas pelo Ener Valencia foram muito parecidas, né? Ali meio cara a cara com o goleiro, com só um defensor ali do lado, mas ele não soube aproveitar. E aí começou a pipocar na internet mensagens de que ele pipocou, que o Inter pipocou. Você acredita também nisso? Não acredito em pipocada, não senti isso, não vi um time. Porque às vezes você olha o time e fala, pô, esse time tremeu, né? Eu não senti isso, não. Acho que foi falha técnica ali de finalização mesmo. E assim, é impossível você assistir aos gols que ele perdeu, e eu estava até revendo hoje de manhã, e não lembrar do Muricy, né? Porque você olha e lembra daquela frase histórica do Muricy, né? A bola pune. E mal deu tempo de falar a frase e o Inter foi punido com gol. Então, assim, acho que evidentemente errou, mas não vejo assim como pipocou, o Inter tremeu, nada disso. Eu acho que sim, o Fluminense ele atingiu um estágio que assim a gente até pouco tempo eu pelo menos só olhava e só via o Palmeiras, que era um estágio assim do treinador ter um índice de acerto nas modificações muito grande, de o treinador ter o time muito na mão, dele lá mexer e dar certo. E ontem o Diniz fez isso. Eu acho que o Fluminense ele mexeu, funcionou, a gente sente que ele tem o time na mão, que os caras têm uma conexão entre jogadores e treinador. E acho que o Fluminense ele não está tão encantador como ele esteve no primeiro semestre, só que ele está forte nos momentos decisivos, né? Ele está conseguindo buscar o resultado. Então acho que o Fluminense atingiu um nível bem interessante. Assim, ele não tem aquele futebol espetacular o tempo inteiro, mas em alguns momentos o segundo gol eu achei belíssimo. Em alguns momentos ele apresenta esse futebol e ele conseguiu ficar ele é um time hoje muito robusto. Renato, Capitão Luffy, manda aqui, ó, que o RMP vai virar Renato Maurício Palmeirense. Não. Essa possibilidade não existe. Deixa eu falar um pouquinho de Ener Valencia. Ener Valencia tem uma fama, ele é um ótimo jogador, ninguém discute, mas ele tem uma fama de amarelão em final. Tem uma fama, essa fama já o acompanha há algum tempo desde o Equador. Ele ontem, para mim, discordo do meu amigo Perrone, ele amarelou. Um artilheiro da categoria dele não pode perder as chances que ele perdeu.
Não pode, simplesmente não pode. A grande diferença do jogo, vamos ser práticos, foram os artilheiros. Enquanto o Cano participou dos 2 gols, dando passe para o John Kennedy empatar, e fez ele mesmo o segundo, o Enner teve 3 chances, no mínimo, para matar o jogo. Se o Internacional faz 2-0, acabava ali a história. Babau Corina, que eu já vou me embora. O que eu acho é que o Fluminense teve 2 heróis, John Kennedy e Germán Cano. E o Internacional teve 2 vilões. Eduardo Cudê, que voltou com o seu time do intervalo mais preocupado em defender 1-0 do que continuar jogando como estava jogando no primeiro tempo, quando foi bem melhor do que o Fluminense, e Ené Valencia, que desperdiçou as chances que o Inter teve, não poucas, de contra-ataque. Ô Renato, e você levantou essa bola, né, da mudança de postura. Isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer no trabalho do Diniz, né? Não importa se o time tá perdendo ou tá ganhando, o time dele sempre joga, propõe o jogo, pega a bola e vai pra frente. É bonito demais de ver esse time jogar, né? Sim, ele é um time ofensivo, mas no primeiro tempo ele foi amplamente dominado pelo Internacional. Eu acho até que o Diniz errou na escalação. Tirar o John Kennedy hoje em dia forma uma dupla com o Cano, que é uma das melhores duplas de atacantes do Brasil. Não faz sentido você ter o John Kennedy na forma que ele está agora. Ele sempre foi um grande artilheiro. Se deixou perder um pouco pelas delícias da noite, pela máscara e coisa e tal, foi emprestado, mas voltou aparentemente com a cabeça no lugar. E aí eu acho que o Diniz tem muito mérito. Mas eu acho que ele errou no primeiro tempo. No segundo ele corrigiu, ele botou o time para frente. O Ganso, que não estava jogando bulhufas no primeiro tempo, saiu. O Felipe Melo, que era uma avenida ali pelo lado esquerdo, saiu também. E aí o Fluminense cresceu. E como diz o Danilo, à medida que o tempo ia passando, ele foi botando ao ataque, empilhando o atacante, e deu certo. E no final fez 2-1, e aí tirou, aí voltou com o Malcom, que é zagueiro, voltou a recompor a linha defensiva, e aí sim fez por merecer a vitória. Mas insisto, para mim, o jogo tem 2 heróis e 2 vilões. Cano e Kennedy pelo Fluminense e Cudê e Valência pelo Internacional. O Rubens Martins Júnior tá falando aqui que não é mais Ener Valência, errei falência. Vocês também não perdoam ninguém, né? Eita, nós! Isso merecia um dislike, mas eu vou pedir um like para pelo menos ver se sai uma piadinha melhor aqui no nosso chat. O Renato torcendo Agora, pro Fluminense não merece like, eu não sei o que merece, Domitila. não é? Concordo. Mas essa torcida ainda está sob júdice. Depende do resultado de hoje. Caso os hermanos de Boca Juniors façam bem o seu trabalho, eu sou obrigado a torcer por eles na final. Aí agora, é um mês comendo alfajor e tomando vinho argentino, né, Renato? Aliás, minha filha acabou de chegar da Argentina, passou lá uma semana de férias em Buenos Aires e trouxe uma linda caixa de alfajores para mim. Vou abri-la hoje à noite. Que sorte. Para isso você não convida a gente, né, Renato? Para compartilhar alfajor. Agora, Danilo, o Renato selecionou os personagens desse jogo. Eu queria saber se a gente poderia eleger um personagem do Fluminense nessa campanha até aqui, porque são muitos, né? Tem o Marcelo, tem o Cano, que é o artilheiro disparado da competição com 12 gols, como ele falou, tem o Ganso, tem o Fábio aos 43 anos, gente, 43 anos. Eu até quero fazer um vídeo sobre isso, os goleiros que foram mais longevos na carreira, pegando o que ele pegou, aquela última bola no final do jogo, tá louco. Tem Felipe Melo, tem André, tem o John Arias, tem o John Kennedy, que mudou o jogo quando ele entrou com 21 anos. E aí, dá pra gente escolher um personagem dessa campanha? É difícil escolher um, mas como eu não fico no muro, pra mim é Cano. O Cano é o símbolo dessa campanha até aqui. Pode ser que na final, de repente, sei lá, se o Kennedy fizer o gol do título, ou o André, enfim, aí pode ser que a gente mude essa campanha e a gente vai lembrar de outra pessoa. Mas até aqui, o Cano é o cara dessa campanha, ele fez os gols decisivos, é o artilheiro, como você falou, é o cara que vai ser lembrado com certeza, e enfim, aquela história do faz o L, já tá marcado, agora o L duplo, com 2 filhos, começando com a letra L. Ontem, se você entrar nas redes sociais do Fluminense, tinha a cada 3 posts, 2 eram do Cano. Se você vê a torcida, todo mundo falando do Cano, vídeo na torcida visitante do Beira-Rio ontem, era todo mundo falando do Cano. Então, realmente, para mim, ele é a figura principal, até aqui, é o artilheiro do time.
por enquanto, se o torcedor quer preparar alguma homenagem para a final, quer fazer algum mosaico, quer fazer alguma homenagem, tem que ser para o Cano. Pode ser, mas uma vez falando, depois da final, sei lá o que vai acontecer durante a final, pode ser que mude, né? O Palmeiras é o exemplo aí que Breno Lopes e o Deivinho viraram os símbolos das conquistas. Então o Fluminense pode ter um herói improvável, mas por enquanto, até essa semifinal, faltando um jogo para grande glória do Fluminense, o herói é o Cano. O Marcelo deu entrevista, acho que ainda no gramado, ele falou que a culpa, né, era do Diniz. Olha o que o Diniz falou na entrevista coletiva. A gente sabe que tiveram muitos culpados. Acho que os jogadores foram brilhantes durante todo o campeonato. De maneira especial nos jogos que a gente jogou com a menos, e por conta disso que a gente está aqui, lá na Argentina, contra o Argentino Júnior, nesses momentos que o time mostrou a grandeza para estar na final. E semana passada contra o Inter também, jogamos 60 minutos praticamente com um jogador a menos, e o time foi valente, não se acovardou em nenhum momento. E aqui hoje também, no primeiro tempo a gente teve dificuldades, saímos perdendo, um gol de bola parada, e no segundo tempo a gente foi com muita coragem, com muito brio, com inteligência também, deixando o time cada vez mais agressivo, e foi uma vitória extremamente justa, foi uma vitória da união, da coragem e da alegria da boa convivência, que esse time sabe conviver juntos, sabe passar por momentos difíceis juntos. É um time, muita gente falou que era um time sênior, mas é um time de grandes campeões, de grandes homens. Não é um time de sênior, é um time de grandes campeões, por isso que está na final. Eu vou usar isso também, que eu não estou virando uma apresentadora sênior, estou virando uma apresentadora de grande histórico. O Perrone. Diga lá, Renato. Não, eu ia dizer o seguinte, o Diniz tem que tomar um certo cuidado com essa história de empilhar sêniores no time. O Fábio, eu acho que não tem problema nenhum, porque ele está em grandíssima forma, mesmo na idade. Mas ontem, por exemplo, aquela ala, Felipe Melo, Marcelo e Ganso, comprometeu muito o primeiro tempo do Fluminense. Os três não tem mais perna para jogar, não, gente. Se eu botar os três juntos, eu acho uma insanidade. Por isso é que eu acho que o Diniz errou na escalação. Ele já deveria ter começado sem o Ganso e com o John Kennedy. Depois ele saiu trocando, tá? Mas não à toa os três sentiram contusão, né? E aí, Perrone, você concorda com o Renato? O Diniz errou nessa escalação dos sêniors, que não são sêniors, são grandes jogadores. Eu acho que o campo mostra que o Renato tem razão, né? O Fluminense não foi bem no primeiro tempo. Assim, então eu acho que é por aí mesmo, mas depois ele corrigiu. Acho que essa é a grande vantagem de você ter um trabalho a longo prazo. O cara, tudo que ele vai fazer ali, ele já tem um conhecimento, ele já testou, ele sabe, ele conhece profundamente os jogadores. Não é à toa que a final da Libertadores, o torneio mais cobiçado do continente, pode ser entre dois técnicos que tem um trabalho, que estão fazendo um trabalho já faz tempo, um trabalho longo em seus clubes, né? Claro que o Palmeiras precisa passar pelo Boca. Então eu acho que e quando o Marcelo fala que a culpa é do Diniz, eu entendo como uma grande homenagem ao Diniz. Né? É claro que todo mundo tem responsabilidade, por mais que seja um chavão chato da gente ouvir, os caras ganham juntos e perdem juntos, né? Mas assim, o futebol do Fluminense ele é muito coletivo. Às vezes você chega na final porque um cara ali desequilibrou e fez 3 gols e carregou o time nas costas e tal. E não é o caso, é um time coletivo. Então acho que é justa essa homenagem que o Marcelo faz ao Diniz. Concordo com o Renato, o Diniz não foi bem na primeira parte do jogo, mas por conta desse conhecimento que ele tem do time, conseguiu acertar as coisas. Domi, deixa eu só destacar uma coisinha, você vê que engraçado, né? O Diniz, até o ano passado, não tinha um título importante. Imagina se esse ano ele já ganhou o estadual, já quebrou, vamos assim dizer, a magia, como o Cuca quebrou também com o Flamengo em 2009. O Cuca também não tinha nenhum título importante na carreira, até ganhar o Carioca com o Flamengo. Imagina ele agora ser campeão da Libertadores e técnico da seleção brasileira. Olha que virada incrível, né? Esse ano de 2023 é um ano abençoado para o Fernando Diniz. Aí o Danilo vem aqui com 3 pandeiros.
Um em cada mão e um na cabeça. Ah, sim, eu concordo. Inclusive, depois de derrotar o Palmeiras na final, aí mesmo que o Danilo tem a obrigação de tocar muito pandeiro. Isso aí não dúvida nenhuma. Eu tô deixando um tempo pra você se manifestar, Danilo. Ou tá tudo Não, bem? Já tá eu tô preparando quietinho, também. eu tô aceitando provocações. Palmeiras precisa primeiro passar do Boca, depois a gente faz provocação. Ô, Domi, posso só pegar uma carona no que o Renato falou? Eu tava tava imaginando isso, né? Já pensou se o Diniz ganha a Libertadores jogando muito bem e se o Diniz consegue levar para a seleção brasileira um futebol competitivo e bonito ao mesmo tempo? Como é que vai ficar aquela história toda de Ancelotti, né? Acho que a CBF vai ficar com um grande problema, porque assim, era uma coisa que a gente imaginava, eu pelo menos imaginava como uma possibilidade meio distante, ali pode acontecer e tal, mas agora, com o Fluminense já finalista, né, com o Fluminense forte do jeito que está, eu acho que essa possibilidade vai crescendo, vai ser um grande problema para a CBF se isso acontecer, na minha opinião. Ai, Perrone, eu discordo. Eu acho que vai ser uma grande solução, porque a gente nem sabe se o Ancelotti vem. É verdade, você tem razão. Agora, eu fiquei preocupada ontem, a hora que eles começaram a tretar dentro de campo, né, gente? É um desesperador, né? Você tá vendo uma imagem linda de comemoração, e aí começa a ter uma confusão. Eu falei, imagina o técnico da seleção brasileira se envolvendo numa confusão dentro do campo. No final, não tinha muitas imagens, né? Não deu para entender o que aconteceu, mas pelo menos não foi uma briga, né, Danilo? Porque seria um episódio horroroso. Tava assistindo o jogo com um amigo corintiano e um amigo palmeirense. E o amigo palmeirense, na hora que começou a confusão, tava torcendo por cartões amarelos para Nino, John Kennedy, não lembro mais quem do Fluminense. Todos estavam pendurados e se tomassem amarelo não jogavam na final. E ele ficou o jogo inteiro, pô, não acredito que os caras não vão tomar amarelo. Estão pendurados. Aí quando começou a briga, é agora é a hora. Dá amarelo pros caras. Porque, né, qualquer ajuda nessa final seria importante, mas a briga ali, pelo que eu entendi, foi uma provocação de alguém da comissão do Fluminense, e aí o Kudê ficou bravo, foi pra cima. Essas horas, putz, a hora que que você perde o jogo, vai lá, cumprimenta o treinador e sai fora e vai pro vestiário e esfria a cabeça dentro do vestiário, porque essas brigas no final ficam feias pra caramba, né? Negócio de você perde, tomou a virada do jeito que tomou, com o seu atacante perdendo os gols e ainda depois ia arranjar briga ali por uma suposta provocação. Imagina os torcedores do Fluminense, jogadores do Fluminense, a vitória, o tamanho da vitória que foi. Os caras estavam explodindo de alegria ali. Então o negócio é engolir seco, ir pro vestiário e ficar quietinho. O Kudê e o pessoal do Internacional podiam ter passado sem essa. Agora pro Inter a situação é complicada, né? Porque agora sobra o Brasileirão, com 3 pontos só para a zona de rebaixamento, Renato, e um Grenal no final de semana. Pois é, esse é o grande problema do Inter no momento, né? Ele focou tudo na Libertadores, o que é compreensível, mas os resultados no Brasileiro foram muito ruins, né? Então ele realmente vai brigar contra o rebaixamento. Esse Grenal, por exemplo, agora no final de semana, imagina o lado psicológico do Inter nesse Grenal. Se o Inter tivesse passado para a final, ele era capaz de nem se incomodar com esse Grenal. Perder no Grenal, tudo bem, nós estamos na final da Libertadores, mas não, agora ele perdeu a vaga na final da Libertadores e se perder o Grenal, a crise aumenta exponencialmente. O Inter é candidato ao rebaixamento, sim, ele está numa posição perigosa e o que é pior, no Brasileiro ele não vem jogando nada. Ele estava jogando bem na Libertadores. Então essa virada de chave vai ser importante para o Inter. Ele perdeu o Grenal, olha, pode desencadear uma crise sem fim, sem dar para imaginar como é que vai acabar. Esse Grenal ganhou um peso agora, né, Renato? Que tá louco. Muita gente falando aqui, Danilo, que o Palmeiras tem que tomar cuidado com o Boca hoje. O Cano comemorou a classificação ontem desse jeito aqui, olha o vídeo. Vamos, estamos na final! Vamos, Boca! Vamos, Fluminense! Ih. Não tinha visto essa. Eu também não. Não, tem um outro vídeo, né? Cada vez mais meu ídolo. Não, tem um outro vídeo aí, na verdade, que ele grita também, time da virada, só que ele não fala Boca, ele fala
P. Essa hora a gente não pode falar P. Só que a língua dele é meio presa e parece boca. Depois ele acabou até se explicando. Ficou essa brincadeira, mas quando eu vi que foi o próprio Fluminense que postou, eu falei, não, o Fluminense não postaria um vídeo desse falando vamos Fluminense, vamos Boca. O cara gritou. Depois, se tiver como, eu até posso mandar pro Rubão aqui. Tem um outro vídeo que ele grita time de guerreiro e parece que é Boca também, mas não é. Vou mandar pro Rubão aqui. Peraí. Eu não quero que Peraí, ele falou Boca aqui. nesse vídeo que a gente passou. Ele falou Boca. Bota de novo aí, Domitila. Bota aí de novo. Falou Não interessa. Paulão, Fernando, por favor. Ô Danilo, o teu vídeo não interessa nada. Interessa esse que nós vimos, em que ele falou Boca. Bota aí. Ô, Danilo, passar a o partir replay. desse momento, Danilo, você está desautorizado a criticar o VAR. Porque você acabou de inventar um VAR aqui. Então, não critique mais o VAR, por favor. O VAR, ele criou o VAR da declaração. Bota aí, Domitila. Bota pro Danilo perceber que é um tremendo Boca. Vamos, estamos na final! Vamos, Boca! Vamos, Fluminense! Pô, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Vamos, Boca! Vamos, Fluminense! Danilo, você dançou nessa. Ele torce pro Lanús e se ele fala Boca, pro Palmeiras é melhor ainda. Se ele torce torcendo... É o que o Abel precisa. Hoje os jogadores do Palmeiras acordaram com o vídeo na porta deles da concentração. Foi o Cano gritando vamos Boca. Não, aí eles tremeram. Ai, meu Deus, vai o Boca, não vamos nós. Não, e o Boca também acordou com o vídeo, né? Porque só tá vendo? Os caras estão achando que vai ser fácil pegar o Boca. Mas e aí, é melhor mesmo? Seria melhor enfrentar o Boca numa final, Renato? Acho que sim. Pô, o Palmeiras já ganhou uma Libertadores dentro do Maracanã. Deus sabe como, mas ganhou, com um gol do Breno Lopes. Aliás, o Palmeiras só ganha a Libertadores com um gol de atacantes bizarros, né? Impressionante. É Breno Lopes, é Davidson, é só essas figuras estranhas. Mas é melhor o Boca. O Boca seria visitante totalmente, né? O Fluminense não perde há 20 e tantos jogos no Maracanã. O Fluminense está empilhando vitórias no Maracanã. Maracanã hoje em dia é casa do Fluminense, como é do Flamengo. Então, o Boca eu acho que sentiria muito mais. O Palmeiras já experimentou a experiência de jogar uma final no Maracanã, foi bem sucedido e joga no Maracanã toda hora. Então, é muito melhor para o Fluminense pegar o Boca, sim. Por isso, o Germancano disse, vamos, Boca!